Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Desbravando a Física. Eu me chamo Professor Francinaldo e é um imenso prazer estar aqui com vocês para juntos darmos continuidade ao nosso curso básico de Física para iniciantes. O objetivo da aprendizagem da aula de hoje é resolver problemas envolvendo o lançamento de projéteis. Então se prepara aí e vamos embora para mais uma aula de hoje. Na aula de hoje vamos discutir sobre o lançamento oblíquo. Para isso vamos considerar que um corpo está sendo lançado com uma certa velocidade numa direção que forma um ângulo θ com a horizontal. Vamos desprezar a resistência do ar e a aceleração do corpo vai ser a própria gravidade. A pergunta que nós fazemos é o seguinte: uma vez lançado obliquamente um objeto com uma determinada velocidade inicial v0, qual será o alcance deste objeto e a altura máxima alcançada por ele? Esse é um dos objetivos que nós queremos resolver nesta nossa aula de hoje. Pessoal, quero que vocês prestem atenção à seguinte ideia. O movimento oblíquo ele pode ser considerado como sendo o resultado da composição de dois tipos de movimentos simultâneos independentes, que são o movimento vertical, uniformemente variado, cuja aceleração será a própria gravidade. E o outro seria o movimento horizontal uniforme, pois na horizontal nós não temos aceleração. Aqui vocês podem ver um colega lançando obliquamente a bola, tá certo? Chutando essa bola para a área, e vamos analisar fisicamente o comportamento do vetor velocidade, tanto na direção horizontal quanto na direção vertical. Percebam que inicialmente esta bola ela é lançada obliquamente com uma velocidade inicial v0. Essa velocidade inicial, ela faz um ângulo θ com o eixo x. Então está aqui a nossa velocidade inicial. Aqui nós temos a componente x da velocidade inicial, que ele está chamando de v0x, e a componente y da velocidade inicial, que ele está chamando de v0y. Presta bem atenção no comportamento da componente x desta velocidade. Se vocês observarem bem, durante todos os pontos da trajetória, a componente x da velocidade, ela se mantém inalterada, ela se mantém constante. Isso nos leva a concluir que na direção horizontal nós temos um movimento retilíneo uniforme, ou seja, nós temos um movimento cuja velocidade ela é constante, ela permanece sempre a mesma. Algo diferente acontece com a componente da velocidade na direção y. Se nós observarmos, durante a subida desta bola, a velocidade ela tende a ir diminuindo. Isso fica evidente devido ao comprimento do vetor. Então, à medida que a bola está subindo, a velocidade vai diminuindo até chegar ao momento em que a velocidade em y ela será igual a zero. Em que momento a velocidade na direção y será igual a zero? Exatamente naquele instante em que nós atingirmos a altura máxima. Então, na altura máxima, a velocidade Vy será zero. E tinha que ser, porque senão, se não fosse, ela tenderia a aumentar a sua altura. Ela continuaria subindo. Se ela parou de subir, é porque ela atingiu a altura máxima, consequentemente, a sua velocidade ela se anula naquele instante de tempo. E aí o que é que vai acontecer? Essa bola ela começa a descer devido à ação da gravidade. E à medida que ela vai descendo, essa velocidade Vy ela vai aumentando. Um fato curioso, turma, é que toda velocidade que esta bola perdeu na direção y para subir, ela ganha proporcionalmente para descer. Então toda velocidade perdida na subida, ela ganha na descida, de tal forma que ao atingir o solo, ela chega aqui com uma velocidade exatamente igual àquela velocidade inicial em y do lançamento. Tá ok? Então isso é um fato bastante interessante e curioso acerca do lançamento oblíquo. Aqui nós temos uma figurinha do vestibulário, tá certo? Que diz o seguinte: temos aqui um técnico, obviamente, dizendo para os seus jogadores: pessoal, quero que faça um lançamento oblíquo perfazendo uma trajetória parabólica de velocidade inicial de 140 km por hora em um ângulo aproximado de 40 graus.
Entenderam? Aí a galera todinha prestando atenção ao técnico. De repente o técnico percebe que a galera não entenderam nada. E aí o técnico vai e diz: é para chutar a bola para a área. Ah, aí todo mundo entendeu direitinho. Isso daqui é uma figurinha do efeito de Joule, tá certo? Bem legal, que vem ilustrar um pouquinho essa ideia do lançamento oblíquo. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou apresentar para vocês aqui uma simulação deste lançamento oblíquo, onde é possível nós entendermos o comportamento da velocidade tanto na direção horizontal quanto na direção vertical. Então vamos supor que nós vamos lançar horizontalmente, ou melhor, nós vamos lançar obliquamente um determinado projétil com uma velocidade inicial, podemos colocar aqui de 23 metros por segundo. E aí o que é que acontece? Eu vou considerar um ângulo de lançamento, vamos pegar aqui de 42 graus. Fazendo o lançamento oblíquo, nós temos a seguinte trajetória. Então estamos lançando obliquamente um piano com a velocidade inicial de 23 metros por segundo e um ângulo de disparo de 42 graus com o eixo X. E aqui nós temos a trajetória parabólica deste movimento oblíquo. Outra vez, prestem atenção na trajetória que nós vamos ter para o lançamento oblíquo. O que nós vamos fazer agora é o seguinte, turma, nós vamos analisar as componentes do vetor velocidade, tanto na direção x quanto na direção y. Então veja só, eu vou pegar agora um lançamento de um ângulo de 55 graus, vou pegar uma velocidade ali de 19 metros por segundo, e eu vou analisar as componentes da velocidade para este lançamento oblíquo. Fazendo aqui o lançamento desse projétil, nós temos. Presta bem atenção no comportamento do vetor velocidade. O vetor velocidade são esses vetores em verde. Então deixa eu tirar a seleção do vetor aceleração. Vamos explicitar apenas o vetor velocidade para a gente analisar o que acontece tanto na direção x quanto na direção y. Então, outra vez, vamos seguir com esse movimento oblíquo. Então, veja que no movimento oblíquo, no lançamento oblíquo, o vetor velocidade na direção x se mantém constante, não varia. Outra vez, se você olhar na direção x, a velocidade ela não muda, ela se mantém constante. Por isso, na direção x nós temos um movimento uniforme. Já na direção y, você percebe que a velocidade na subida ela vai diminuindo até atingir a altura máxima, em que a velocidade ela é zero, e em seguida, após a altura máxima, essa velocidade ela começa a aumentar na descida. De tal forma que toda velocidade que ela perde durante a subida, isso na direção y, ela ganha durante a descida. De tal forma que a velocidade em y que ela sai do lançamento é igual à velocidade em y em que ela atinge o solo. Isso é um fato bastante interessante e curioso. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos agora, uma vez que a gente entendeu que em um lançamento oblíquo a gente pode analisar separadamente o movimento nas duas direções, direção x, onde nós temos um movimento uniforme, e a direção y, onde nós vamos ter um lançamento vertical, onde a aceleração que nós vamos trabalhar é a própria aceleração da gravidade. Uma vez entendido a física por trás do lançamento oblíquo, vamos resolver uma questão. A questão ela diz o seguinte, um corpo é lançado obliquamente no vácuo com velocidade inicial de 20 metros por segundo, numa direção que forma com a horizontal um ângulo de 53 graus. Adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine, letra A, os módulos das velocidades horizontal e vertical no instante de lançamento. Letra B, o instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Letra C, a altura máxima atingida pelo corpo. E, por fim, letra D, o alcance do lançamento. Então, vamos tentar resolver esse problema, iniciando aqui pela letra A, onde ele pede o módulo das componentes horizontal e vertical da velocidade. Turma, fiquem atentos ao seguinte, no lançamento oblíquo, nós vamos ter um corpo sendo lançado com uma velocidade inicial, eu vou chamar aqui de V0, que é essa velocidade inclinada aqui,
de tal forma que nós podemos decompor essa velocidade inicial em duas componentes. Uma componente ao longo do eixo x, que nós vamos batizar de Vx, e a outra componente nós decompomos ao longo da direção y, que nós vamos batizar de Vy. Eu não tinha falado para vocês, mas é extremamente importante que quando você for resolver uma questão sobre lançamento oblíquo, se esse projétil estiver saindo do solo no nível de referência zero, é sempre importante você considerar o sistema de referência onde a partícula ou o projétil vai estar exatamente na origem do seu sistema. De tal maneira que esse sistema de referência, colocando o projétil na origem, o eixo x ele vai ser positivo à direita da origem e o eixo y vai ser positivo acima da origem. Então, uma dica importante quando vocês forem resolver uma questão de lançamento oblíquo, em que esse lançamento oblíquo ele acontece, por exemplo, de um ponto onde nós temos altura zero, então, um conselho que eu dou para vocês é utilizar o sistema de referência, considerando o projétil na origem, onde o eixo x ele é positivo à direita da origem e o eixo y ele será positivo acima da origem. Muito bem, e aí você percebe que o vetor inicial, a velocidade inicial, ela faz um ângulo θ com o eixo x. O ângulo de disparo vai ser informado aqui na questão, e ele diz que esse ângulo de disparo é um ângulo de 53 graus, que eu estou chamando de θ. Bom, na letra A, nós queremos determinar a componente x da velocidade e a componente y da velocidade no instante do lançamento. Isso quer dizer que nós vamos ter que decompor essa velocidade v0. E o que significa decompor um vetor? É quebrar esse vetor em duas componentes. Uma componente na direção x e a outra componente na direção y. Essa componente na direção x nós podemos chamar de v0x. E essa componente na direção y nós podemos chamar de v0y. De tal forma que quem vai ser v0x e quem será v0y. Então, na letra A, nós queremos determinar quanto vale v0x e quanto vale v0y. Atenção para o seguinte detalhe. Se você olhar aqui, a componente v0x está encostando no ângulo. E nós aprendemos em aulas anteriores que quem encosta é cossa, quem encosta é cosseno. Portanto, esta componente v0x está associado ao cosseno de θ. Quem vai ser v0x? Será v0 multiplicado pelo cosseno do ângulo. Logo, v0x é igual à velocidade inicial que foi dado no problema, vale 20 metros por segundo, multiplicado pelo cosseno do ângulo. O ângulo que foi dado na questão é 53 graus. Então fica multiplicado pelo cosseno de 53 graus. Vamos resolver isso na calculadora. Multiplicando 20 pelo cosseno de 53, nós obtemos como resultado 20 multiplicado pelo cosseno de 53 é igual a 12,0363. Velocidade inicial na direção x, ou componente v0x, é igual a 12,0363 metros por segundo. Esse é o valor da componente v0x, ou a velocidade inicial na direção x. Queremos também determinar a velocidade inicial na direção y. Então vamos calcular agora o v0y. Pessoal, quem vai ser o v0y? Percebam que o v0y está oposto ao ângulo. Se está oposto ao ângulo, ele está associado ao seno de θ. Logo, v0y é v0 multiplicado pelo seno de θ. Substituindo os valores fornecidos na questão, a velocidade inicial nós vimos que vale 20, e o seno do ângulo, o ângulo que nós estamos trabalhando aqui, é 53 graus, que seria o ângulo de disparo, o ângulo que a velocidade v0 faz com o eixo x. Muito bem, jogando isso na calculadora, nós vamos obter como resultado 20 multiplicado pelo seno de 53, pegando até a quarta casa decimal, vai dar 15,9727
metros por segundo. Então, esse é o valor da componente V0y. Dessa maneira, nós resolvemos a letra A. A letra A, ele pedia apenas os valores dos módulos das componentes horizontal e vertical da velocidade no instante do lançamento. E na letra B, professor? Na letra B, ele pede o instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Eu quero que vocês fiquem atentos para o seguinte raciocínio. O momento em que esse projétil ele vai atingir o ponto mais alto da trajetória, que é esse ponto aqui, é exatamente naquele instante em que a velocidade na direção y vai ser igual a zero. E tinha que ser, porque se não fosse, esse projétil ele iria continuar subindo. Mas se ele já subiu até a altura máxima, então essa velocidade em y é zero. E aí a velocidade em y se anula, que é o momento em que o corpo ele atinge a altura máxima, tá ok? Então guarda bem esse raciocínio. A letra B pede o instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Esse instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória é exatamente aquele momento em que a velocidade na direção y é igual a zero. Esse é o momento em que o corpo ele vai atingir a altura máxima. A altura máxima. Bom, então dessa maneira, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar nossas equações de movimento, só para lembrar para vocês. Na direção x, como o movimento ele é uniforme, velocidade constante, então, devido na direção x nós termos um movimento uniforme, a equação que nós vamos aplicar para a direção x é essa daqui, x igual a x0 mais vt. Já na direção y, onde nós temos um lançamento vertical, então nós temos aceleração. Se nós temos aceleração e esta aceleração ela é a própria gravidade, haja visto que é uma aceleração constante, então as equações de movimento que vão caracterizar esse mr/v são três. A primeira, equação da velocidade, v0 mais at. Só que aqui eu já vou adaptar essas minhas equações para o nosso lançamento na direção y. Então aqui seria a velocidade final em y é igual à velocidade inicial em y mais a gravidade vezes o tempo. Atenção para um detalhe extremamente importante. Atenção, turma. Se vocês visualizarem aqui o nosso sistema de referência, o eixo y ele é positivo apontando para cima. E sabe-se que a gravidade ela sempre vai apontar para o centro da Terra. Nesse caso, a gravidade está apontando para baixo. Portanto, o sentido da gravidade é contrário ao sentido positivo do eixo y. Isso quer dizer que nós vamos considerar a gravidade negativa, pois o seu sentido é contrário ao sentido positivo do eixo y. Então, na hora que você for escrever a sua equação, só lembrando, a nossa equação, de maneira geral, era essa daqui, ó, V igual a V0 mais AT. E aí nós vamos adaptar para a nossa realidade, para o nosso problema. Como nós estamos no lançamento oblíquo, na direção y, essa equação vai ficar Vy é igual à velocidade inicial na direção y, e a aceleração na direção y é a própria gravidade, que por sua vez será negativa, pois está contrário ao sentido positivo do eixo y. Então aqui a gente vai considerar menos gt, tá certo? Muito cuidado, porque é aqui onde a maioria dos alunos eles acabam errando o problema. Sim, eu estava falando para vocês das equações que a gente poderia aplicar para a direção y. Então essa é a primeira equação, ok? Vamos agora para a segunda equação, que seria aquela do sorvetão, não é isso? Ó, x é igual a x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. Vamos só adaptar para a nossa realidade. No lugar do x, a gente está analisando o movimento na direção y, então a gente considera y final. O y0, no caso a posição inicial, ao invés de x0, como a gente está na direção y, a gente troca por y0, posição inicial.
Essa velocidade inicial aqui é uma velocidade inicial na direção y, e essa aceleração ela é a própria gravidade. E um cuidado, o sinal aqui ele será negativo, pois a gravidade aponta para baixo, que é o sentido contrário ao eixo y. Beleza, então tem que ter esse cuidado, muita atenção. E por fim a equação de Torricelli, não é isso? Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Só que o deslocamento na direção y. Bom, então a pergunta é, para resolver essa letra B, que é encontrar o instante de tempo em que o projétil atinge a altura máxima, qual dessas equações eu vou utilizar? A primeira equação eu não vou utilizar. Por quê? Porque, veja só, essa primeira equação ela está associada ao movimento na direção x. E eu quero encontrar exatamente o instante de tempo em que o projétil atinge a altura máxima. E essa altura máxima é na direção y. Tá ok? Essa primeira equação, geralmente você utiliza ela quando se trabalha com lançamento oblíquo, no momento em que você quer descobrir o alcance ou deslocamento horizontal em que aquela partícula atingiu. Essa primeira equação, você deixa para utilizar ela quando estiver analisando o movimento na direção x, quando você precisa calcular o alcance, tá certo, dessa sua partícula. Outra coisa importante é que esse tempo, nessa fórmula para o movimento uniforme, ele é o tempo de subida mais o tempo de descida. Por quê? Como essa posição x vai me dar o alcance, que seria o deslocamento horizontal máximo, então esse tempo aqui, para que você tenha o deslocamento horizontal máximo, vai ser a soma do tempo de subida mais o tempo de descida. Essa observação ela é extremamente importante nós fazermos aqui. Para essa primeira equação, que é a equação aplicada à direção x, esse tempo ele nada mais é que o tempo de subida somado com o tempo de descida. Vale lembrar que no movimento oblíquo, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Tá ok? Essa primeira equação nós não vamos utilizar ela para resolver a letra B. A letra B, nós queremos encontrar o tempo para atingir a altura máxima. E aí esse tempo para atingir a altura máxima, nós podemos determinar simplesmente usando esta equação daqui, ó. Vy é igual a V0y menos gt. Então vamos escrever a equação aqui no próximo slide. Vy é igual a V0y menos gt. Olha só, turma, eu pergunto, o que a questão nos forneceu de dados? A pergunta é, nós sabemos o valor de Vy? Ora, na letra B, nós queremos determinar o instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. E nós já sabemos que o ponto mais alto da trajetória ele é atingido quando a velocidade Vy é igual a zero. Então, nesse caso, na letra B, nós vamos impor que esta velocidade aqui ela é igual a zero porque você está querendo descobrir o tempo exatamente no ponto mais alto da trajetória. Tá certo? Então, é essa a ideia. Já a velocidade inicial foi calculado na letra A. A velocidade inicial na direção y, nós calculamos, vale 15,9727. 15,9727. A gravidade nós sabemos que foi dado na questão também, vale 10. E o tempo é justamente o que nós pretendemos calcular. O tempo para que o projétil atinja a altura máxima. Então, substituindo os valores, na altura máxima, a velocidade final é zero, igual à velocidade inicial na direção y de lançamento, foi calculado anteriormente, V0y é 15,9727, menos a gravidade, que vale 10, multiplicado pelo tempo. E agora nós vamos pegar esse menos 10t, vou passar para o primeiro membro. Lembre-se que ao passar um termo de um membro para o outro, ele vai com operação inversa. Como o menos 10t está subtraindo, ele passa para o outro lado, somando, ou seja, com o sinal trocado. Mais 10t igual, aí repete o 15,97
27, que já estava no segundo membro. Isolando o tempo, repete o tempo aqui, aí repete o que já está do outro lado, 15,9727, e o 10 que estava multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Logo, o tempo é igual a 1,5972 segundos. Logo, turma, esse é o tempo para o projétil atingir a altura máxima. A altura máxima é essa que é caracterizada para a velocidade Vy igual a zero. Então, nós resolvemos a nossa letra B, que era determinar o instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Beleza? Agora, na letra C, nós queremos determinar a altura máxima atingida pelo corpo. Ora, se nós já sabemos o instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória, logo nós vamos utilizar esta equação aqui para determinarmos a altura máxima exatamente nesse instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Então, vou pegar essa equação aqui, pois ela vai nos ajudar a resolver essa letra C. Tá ok? Então, vamos lá. Letra C. Letra C, eu quero descobrir exatamente o valor da altura máxima. E aí nós vamos utilizar essa fórmula. Y é igual a y0 mais v0y, que multiplica o tempo, mais at quadrado dividido por 2. Pergunta, quanto vale o y? Professor, o y é o que nós queremos descobrir, é a nossa altura máxima. E aí nós vamos agora para o y0. Quanto vale o y0? Professor, o y0 é exatamente a altura do início do movimento. E se a gente olhar, a partícula ela foi lançada da origem. Aqui na origem, a posição na direção x quanto a posição na direção y, inicialmente, vale zero. Então, como a partícula inicialmente encontra-se na origem do sistema, x0 e y0 valem zero, tá certo? Então, esse valor aqui, para y0, é igual a zero. E a velocidade inicial na direção y? Nós calculamos na letra A. A velocidade inicial na direção y foi calculada anteriormente e vale 15,9727. Vamos substituir. 15,9727. O tempo para atingir a altura máxima também foi calculado. Esse tempo foi calculado anteriormente e nós encontramos um tempo de 1,5972. E a aceleração da gravidade nós sabemos que vale 10. Só um cuidado, por quê? Porque a aceleração aqui é a própria gravidade, que por sua vez vai ter um sinal negativo, haja visto que a gravidade está apontando para baixo. Consequentemente, se aponta para baixo e o sentido positivo do eixo y é para cima, então a gravidade ela tem um sinal negativo. Vamos agora substituir e resolver esta equação que nós vamos obter. Então, y é igual y0 que é zero, não precisa colocar, v0y é 15,9727, que multiplica o tempo, que é 1,5972, menos 10, que é a gravidade, que multiplica o tempo, que é 1,5972 elevado ao quadrado, dividido por 2. Então vamos simplificar isso, turma. Para simplificar, vamos multiplicar esse termo por esse. Fazendo esta multiplicação, quanto é que nós vamos obter? Então vamos jogar aqui na calculadora, tá certo? Pegando nossa calculadora, vamos multiplicar 15,9727, 15,9727, multiplicado por 1,5972. Isso vai dar igual a 25,5115. Beleza. Menos 10 dividido por 2 dá 5. E 1,5972 ao quadrado, vamos jogar na calculadora. 1,5972 elevado ao quadrado é igual a 2,5510.
Vamos multiplicar aqui, ó, 5 que multiplica 2,5510. Nós teremos 25,5115 menos 5 que multiplica 2,5510. Jogando novamente na calculadora, 2, ou melhor, 5 que multiplica 2,5510. Pegando aí até a quarta casa decimal. Professor, deu uma fração. Sem problema, você clica nesse botão SD que ele transforma para decimal. Em decimal, 5 que multiplica 2,5510 é 12,755. 12,755. Logo, a nossa posição final, que seria a nossa altura máxima, vamos subtrair esses dois resultados, ficará 25,5115 menos 12,755 igual a 12,7565. 12,7565 é o valor da nossa altura máxima atingida pelo projétil. E por fim, na letra D, que é que ele pede na letra D, o alcance do lançamento. Professor, o que é o alcance do lançamento? O alcance do lançamento é justamente a distância horizontal máxima atingida pela partícula. Então, essa distância horizontal máxima nós chamamos de alcance. E você pode determinar esse alcance utilizando esta equação para o movimento uniforme, para a direção x. Então, vamos agora para a nossa letra D. Letra D, queremos determinar o alcance do movimento. E quanto é que vale esse alcance? Para calcular o alcance, nós vamos utilizar aquela equação para o movimento na direção x. x0 mais vt. Substituindo os valores. X é o que nós queremos calcular, que é o nosso alcance. x0 é a posição inicial de lançamento. Como o lançamento é feito da origem, então a posição inicial x0 é 0. A velocidade, essa velocidade é a velocidade inicial na direção x. A gente calculou isso na letra A. A velocidade inicial na direção x vale 12,0363. Então, 12,0363 multiplicado pelo tempo. Professor, quem é esse tempo? Esse tempo é o tempo que a bola leva para subir, descer e atingir o alcance máximo. Então, esse tempo aqui nada mais é que o tempo de subida mais o tempo de descida. E nós já calculamos o valor do tempo de subida. Vale lembrar que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, já que nós estamos desprezando os efeitos da resistência do ar. E aí esse tempo já foi calculado anteriormente. Esse tempo de subida, ele vale 1,5972. 1,5972. E aí nós precisamos calcular esse tempo total, para que você tenha o alcance. Esse tempo total é a soma do tempo de subida mais o tempo de descida. Então eu vou colocar aqui para você não esquecer. Esse tempo total vai ser o tempo de subida somado com o tempo de descida. E aí, substituindo, x será igual a 12,0363, que multiplica, quanto foi o tempo de subida? 1,5972. E o tempo de descida é o mesmo tempo, 1,5972. Somando esses dois tempos, nós teremos x igual a 12,0363, 1,5972 mais 1,5972. Novamente, calculadora. 1,5972 somado com 1,5972. Isso é igual, está em fração, transforma para decimal, 3,1944. 3,1944. Então, vou colocar aqui para não esquecer.
Não esqueça que agora nós vamos multiplicar, tá certo? Para encontrar o alcance, nós vamos multiplicar 12 por 3,1944. Outra vez calculadora. Calculadora novamente, fazendo esta multiplicação, 12 que multiplica 3,1944. Isso é igual, decimal, transformando para decimal, 38,3328. Então nós temos aqui o alcance máximo, que é de aproximadamente 38 metros. Vamos conferir essas nossas respostas lá no simulador para a gente encerrar esta nossa aula de hoje. Então, conferindo aqui, turma, vamos jogar lá na simulação. Está aqui a nossa simulação. A velocidade inicial desse lançamento oblíquo é 20 metros por segundo. Velocidade inicial, 20 metros. Show de bola. O ângulo de disparo, 53 graus. Beleza. E agora, professor? Nós calculamos o alcance. A gente espera que, ao fazermos este lançamento oblíquo, o alvo que nós vamos atingir esteja a 38,4487 metros. E aí nós vamos agora realizar este lançamento oblíquo. Vamos embora. Então, disparando aqui o nosso projétil, vamos ver se nós vamos conseguir atingir esse alvo que foi calculado, tá certo? Fisicamente. Perceba que nós atingimos o alvo com precisão. E aí eu vou pegar aqui essa ferramenta que calcula para mim o tempo e a altura, tá certo? Então, se eu pegar essa ferramenta e colocar bem aqui, nós vamos obter o tempo aproximado que a bolinha levou para poder subir até atingir a altura máxima. Esse tempo aqui está sendo de 1,6 segundos. Qual foi o tempo que nós encontramos? O tempo que nós encontramos, vamos procurar aqui, foi calculado na letra B. Esse tempo que nós encontramos foi 1,59, que é aproximadamente 1,6. Então bateu perfeitamente com o tempo que o programa está dando, em que o projétil atinge a altura máxima. E aqui, turma, nós temos a nossa altura máxima. Veja só, a altura máxima para esse ponto aqui é 12,76 metros. Vamos olhar o que foi que nós obtivemos. Nós obtivemos na letra C a altura máxima 12,7565, que deu aproximadamente igual. Então veja só, 12,76 metros foi a altura máxima obtida no software, nesse simulador, na verdade, e a que nós obtivemos foi 12,75 aproximadamente. Então bateu perfeitamente, turma. Então com isso, nós conseguimos, tá certo, demonstrar através desta simulação os valores que nós obtivemos através de cálculos. Veja que se a gente pegar esse ponto aqui, que é o ponto em que ele atinge o solo, o tempo é de aproximadamente 3,2 segundos. E nós encontramos aqui que o tempo é justamente a soma do tempo de subida com o tempo de descida, né? Então, esse tempo que aparece aqui é justamente o tempo total. É a soma do tempo de subida mais o tempo de descida, que deu 3,19. E aqui ele coloca, ó, o tempo em que ele atinge o solo é 3,19, que é a soma do tempo TS de subida com o tempo TD, que é o tempo de descida. A distância máxima, 38,45 aproximadamente, que foi o valor do nosso alcance que nós obtivemos. Com isso, turma, finalizamos nossa aula de hoje. Quero agradecer imensamente a todos vocês que acompanharam esta aula, dizer que não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ficarem por dentro de todas as novidades. Meu muito obrigado, um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.